abrir a nossa... Já está aqui, irmão? Ué. Isso aí. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. É o último livro do Novo Testamento. O último livro da Bíblia. O livro de Apocalipse. Estou muito feliz de ver os irmãos que estiveram de manhã. Quem esteve de manhã está aqui. Olha só. Muito bom. Legal. Muito bom. Pela manhã nós demos uma introdução, demos um início e nós iremos continuar falando a respeito desse texto. Nós iremos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Glória a Deus. Vamos lá. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Até aqui. Quem pode dizer graças a Deus? Muito bem. Não se apressa o conhecimento, porque o conhecimento é um processo. Seria até uma fantasia eu querer conversar com você em muita coisa sobre o Apocalipse em 20, 30 minutos, porque é uma coisa muito extensa. Mas aqui nós iremos conversando um pouco. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que o Evangelho de Jesus, o Evangelho verdadeiro, ele nos confronta. Você pode ter certeza que todas as vezes que você ouvir o Evangelho vai tratar aquilo que ninguém sabe na sua vida. O Evangelho vai tocar em pontos na sua vida que muitas vezes vai te deixar desconfortável. Lembra daquela senhora que encontrou com Jesus, a mulher samaritana? Jesus disse: é verdade, você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Jesus tocou num ponto que era o problema dela. Entenda uma coisa, o Evangelho vai tocar no ponto que é o nosso problema. Porque muitas vezes a gente pensa que os leões, os devoradores, as coisas ruins estão lá fora, mas muitas vezes estão aqui dentro de nós. Lembra o que diz o salmista? Vê se há em mim algum caminho mau, porque em nós existem coisas que só o Evangelho pode confrontar. Por isso que a igreja, ela tem que anunciar o Evangelho, porque é o Evangelho que tem esse poder de confrontar e transformar a vida do ser humano. Bem, o texto, o livro apocalíptico, são revelações futuras. E se tem uma coisa que mexe com o ser humano, são 2 coisas: o futuro e o passado. Algumas pessoas, quando lembram do passado, ficam tocadas ou traumatizadas. Quem não entendeu e não superou o seu passado, quando lembra alguma coisa que aconteceu há 10 anos, ou 15, ou 5 anos, aquilo mexe com ela e ela fica má. E tem pessoas que se lançam numa viagem louca para tentar entender o futuro e sofrem no dia de hoje por conta do dia de amanhã. Então, 2 temas que mexem com o ser humano: o passado e o futuro. E o Apocalipse são revelações futuras, não simplesmente aleatórias, são revelações futuras para a igreja do Senhor Jesus. E é muito importante nós entendermos isso.
O apóstolo João foi o autor desse texto por volta do ano de 90 depois de Cristo, depois da morte e ressurreição, depois do nascimento do Senhor Jesus. Ele escreveu na ilha de Patmos o livro de Apocalipse. E é interessante, eu comecei a expor isso hoje pela manhã, porque todo o livro da Bíblia tem um tema central, tem um tema primordial. Então, cada um se identifica com uma parte da Bíblia, com um texto e tal. O tema central do livro de Apocalipse é mostrar para a igreja qual é o propósito da igreja com relação às coisas que iriam acontecer nos últimos dias. Então, aí eu lembro, Carlos André, a frase de Miles Monroe: pior do que a morte é você não saber o propósito pelo qual você está vivo. E muitas pessoas, meu amigo Wagner, que também gosta da leitura, muitas pessoas, Wagner, estão esperando o que a vida vai oferecer. A maioria dessas pessoas que estão esperando o que a vida vai oferecer estão infelizes. Pessoas felizes não são aquelas que esperam que alguma coisa vai acontecer, são aquelas que se prontificam a fazer alguma coisa. Não é o que a vida vai me oferecer, mas o que eu tenho para oferecer para a vida. Muitas pessoas se frustram com a igreja porque elas têm uma visão de igreja como um hipermercado. O que a igreja tem para me oferecer? O que esse pastor tem para me oferecer? O que essa empresa tem para me oferecer? A pergunta seria: o que eu tenho para oferecer para a igreja? O que a minha esposa tem para me oferecer? Os relacionamentos não duram por conta disso. O dia que a esposa ou o esposo não consegue oferecer o que ele ou o que ela quer, eu vou procurar quem pode me oferecer o que eu quero. É um relacionamento superficial, porque é um relacionamento que parte do que eu vou receber, não naquilo que eu vou oferecer. E relacionamento profundo é aquilo que eu estou disposto a oferecer. Então, quando eu entendo esse propósito, qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito de você servir como igreja? Hoje pela manhã, hoje pela manhã, Ribeiro, eu estava falando que as pessoas mais felizes são as pessoas que entenderam o prazer de servir. Como é importante você servir, e cada dia mais está sendo lançado um slogan na mente das pessoas que elas precisam receber. Não, o evangelho me leva a ter prazer em servir. E eu disse isso hoje pela manhã. As pessoas mais felizes interiormente são as pessoas que têm mais disposição para servir. São as pessoas que estão vivendo não esperando uma troca, mas estão vivendo para cumprir um propósito. É diferente, irmão, é totalmente diferente. Então o livro de Apocalipse, ele me mostra o propósito da igreja. O propósito que Deus tem para a igreja no momento em que as nações entrarem em crise, no momento em que o mundo entrar em crise, aí a igreja se apresenta estruturada, estabilizada, com graça na presença de Deus. E se você percebe o texto ele fala a respeito de coisas que iriam acontecer. Então, qual que é o tema? Eu ensinei para o pessoal esses dias no curso bíblico. Amanhã tem curso bíblico às 18h30. Eu ensinei que quando você for ler a Bíblia, você tem que ver o tema central do que está falando. Então o tema central do Apocalipse é sobre as coisas que iriam acontecer e qual o posicionamento da igreja. Porque quando você sabe que uma coisa vai acontecer e você fica boiando, você paga um preço. Se eu sei que eu tenho que dar manutenção no meu veículo e eu não dou, depois não adianta eu reclamar: o inimigo, aconteceu. Eu não fiz manutenção. Se eu tenho que dar atenção no casamento, cuidado, zelo, amor, carinho, depois o casamento estoura, não adianta eu dizer meu inimigo e tal, não. Fui eu que não segui o roteiro básico do casamento. Se eu não sigo um roteiro básico da minha vida espiritual, depois não adianta eu dizer: minha vida espiritual está pesada. Onde que está o problema? Eu não segui o roteiro, leitura bíblica todo dia, oração, adoração, comunhão, frequência na igreja. Eu não segui o roteiro, logo algo vai dar errado.
É simples, meu irmão, não tem como dar errado. É como matemática. Se você ganha 1.000 e gasta 1.050, você não vai fechar a conta. E não há milagre que faça fechar uma conta que entra 1.000 e sai 1.050. Não há milagre que faça isso. Então, quando eu entendo isso, a Bíblia está dizendo sobre coisas que deveriam acontecer e que já estão acontecendo. Então, quando eu sei disso, eu vou ficar atento. O que iria acontecer nos últimos dias? Bem, a Bíblia diz o seguinte: o Espírito Santo, é o que está escrito em 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito Santo afirma expressamente, presta atenção nisso aqui, olho no lance, olha aqui. Nos últimos dias, o livro de Apocalipse são coisas relacionadas aos últimos dias. O que iria acontecer, Ronaldo? Nos últimos dias, primeira coisa, a Bíblia não enumera as guerras, os terremotos, os tsunamis, não. Nos últimos dias, alguns se desviarão da fé. Olha o perigo. Nos últimos dias, Carlinhos de Jesus, alguns se desviarão da fé. E não somente, por que eles irão se desviar? Por que eles irão se desviar da fé? Porque eles irão dar ouvidos, olha só, Edson, eles irão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Vocês leram aquele texto, Luiz, que diz assim: o diabo, ele se disfarça de anjo de luz para quê, irmãos? Enganar os escolhidos. Lembra de Apocalipse? Foi expulso para a terra, e a Bíblia usa o sedutor dos homens. Na Bíblia, Satanás é chamado como sedutor. Como que age um sedutor? Primeira característica do sedutor: ele tem boa aparência. Ninguém vai seduzir ninguém com semblante de Tião Macalé. Ele tem que ter boa aparência. O inimigo nos oferece são agradáveis. Lembra, a Bíblia diz que a árvore era desejável aos olhos. Todas as vezes que o inimigo quer seduzir a igreja, enganar um cristão, ele vai trazer uma ideia que parece ser boa, ser agradável, que satisfaça o nosso desejo. E a Bíblia diz que são espíritos enganadores, que são doutrinas de demônios. Olha o que Judas, ele escreve no capítulo 1 de Judas, no versículo 18. Nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Nos últimos dias, as pessoas irão seguir a sua própria vontade, não seguirão a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, o seu filho na fé, Paulo fala algo interessante em 2 Timóteo. Olha o que Paulo diz no capítulo 4, versículo 3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, amontoarão para si mestres. Eu vou segurar um pouco nesse texto aqui. Uma das coisas que não é muito fácil de você encontrar são mestres. Homens que foram levantados por Deus com um dom de ensino, de mestre. É uma coisa que não é muito fácil de você encontrar. Não é um ministério muito fácil de ser mostrado. Porque o mestre, ele tem que se dedicar, meu irmão, à leitura. Ele tem que se aprofundar na palavra, investir tempo. Agora, é interessante que a Bíblia diz que nos últimos tempos, as pessoas irão levantar os seus próprios mestres.
seus próprios mestres. Perceba uma mudança. Hoje, muitas vezes, quando a pessoa não se agrada de algo que ela ouviu, que confronta ela começa a ouvir alguém que não a confronta. Ela começa a eleger um mestre para ela. Ela começa a eleger E aí você observa, pega a visão para você ver, meu irmão. Olha a internet para você ver. Todo tipo de mestre que você precisa, logicamente, entre aspas, todo tipo de mestre que você precisa que não te incomode, a internet oferece. Uma pregação que só trate a minha motivação, para que me coloque para cima. Você acessa a internet e tem um pregador que não vai tocar em pecado. Ele vai tocar somente no ponto que você tem que vencer, que você é vencedor. Você quer se sentir melhor? Tem um mestre na internet que vai te dar uma palavra usando a Bíblia, dizendo que tudo vai dar certo na sua vida sentimental. Olha o tanto que isso aqui é interessante. Parece que Paulo estava aqui nos dias atuais. Eles irão amontoar para si mestres, como que com coceira no ouvido. E eles desviarão seus ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Por que é importante nós ministrarmos uma mensagem como essa nos dias de hoje? Porque Paulo diz para Timóteo, você precisa vigiar sobre todas essas coisas. E muitas vezes nós vigiamos contra a obra de macumbaria, de feitiçaria, de inveja. É importante, mas uma coisa que você precisa vigiar, os seus ouvidos. O que você está aprendendo, o que você está sendo ministrado, a palavra que está sendo ministrada na igreja. Nunca foi tão fundamental como nos dias de hoje, como é desafiador para o grupo de pastoreamento nos dias de hoje, manter o púlpito vigilante, para que não tenha acesso ao púlpito mensagens que não sejam bíblicas. É um desafio. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando você tem uma vida centrada biblicamente, você tem força para caminhar com uma mente voltada para a palavra de Deus. Então, o que o Apocalipse está nos ensinando é que todas as bênçãos que nós iremos receber é decorrente de uma obediência e de uma audição clara e viva à palavra de Deus. Não há outro caminho, não existem atalhos para o nosso desenvolvimento como cristão, se não for pela palavra de Deus. E quando se diz estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, não é só um requisito para obreiro, para pastor, para líder, é um requisito para todo o povo de Deus que quer se manter de pé, precisa estudar a palavra de Deus, precisa meditar na palavra de Deus, gente. É interessante, voltando aqui no Apocalipse, para você entender, quando a pessoa ela mergulha em obedecer, em estudar a palavra de Deus, olha o que diz o versículo 3: abençoado é aquele que lê, é aquele que ouve as palavras desta profecia. O ato de nós ocupar a nossa vida, irmãos, não sei como que você está fazendo isso, mas o ato de você ocupar a sua vida investigando a Bíblia, lendo ela, relendo ela. Deixa eu falar com vocês, irmãos, é impossível você adquirir um crescimento espiritual não tendo leitura bíblica. Você vai ter aquele efeito vai e volta, aquele efeito sanfona. A pessoa infla, depois murcha. Ela não tem sequência, ela não tem continuidade. Ela fica boa uma semana, depois fica para baixo. É interessante que quando a gente lê e vive essa palavra, muda muita coisa.
Deixa eu te falar uma coisa. Não basta apenas ler a Bíblia. Nós precisamos ler e ouvir e manter na nossa memória a palavra de Deus. Todos os dias você tem que ter um versículo, você tem que ter não só um versículo, mas o contexto. Qual é o nosso problema? Nós lemos um versículo, a gente não lê o capítulo todo, a história não entra, porque a gente lê um versículo para ter o resultado daquele versículo isolado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que vem por trás de tudo isso? Eu preciso entender o enredo, eu preciso entender a história, porque quando eu entendo o enredo de uma história, ela nunca mais sai da minha mente. Por que hoje você, quando formou em alguma coisa, você ainda lembra? Porque o professor chegou na sala e discorreu todo um tema para você entender todo o enredo, tudo como funciona. Assim a leitura da Bíblia. Mas não, é o caminho, meus irmãos. Mantenha isso em nossa mente, em nossos afetos, em nossos sentimentos. Todas as vezes que eu tiver um sentimento, eu passar esse sentimento pelo crivo da Bíblia Sagrada e trazer à prática as coisas que estão escritas. Quando nós fazemos assim, meus irmãos, acontece essa coisa aqui, ó. Abençoado é aquele que lê. O que é uma pessoa abençoada? É uma pessoa bem-sucedida. É uma pessoa inteira, não é uma pessoa quebrada, é uma pessoa inteira, é uma pessoa consciente, é uma pessoa que tem domínio próprio, é uma pessoa que não anda por sentimentos, mas anda por razão, é uma pessoa que não age na emoção, mas age na convicção. Pode que tenha aqui no meio, muitos de nós já agimos pela emoção, eu já agi pela emoção. Quando eu trago a minha vida para a palavra, eu não vou comandar a minha vida pela emoção, mas pela convicção. Quando alguém faz alguma coisa comigo que vai me chateando, desanimando, eu não vou pela emoção de ficar com raiva daquela pessoa, de querer me isolar daquela pessoa, mas eu vou pela convicção que eu tenho que amar aquela pessoa e eu não tenho que depender da opinião daquela pessoa. Entenda uma coisa, irmãos, opinião das pessoas mudam. Se você viver preso na opinião das pessoas, você não vive, você vive a vida do outro. A pessoa que no mesmo dia ela está dizendo que você não vale nada, amanhã você vai ser a melhor pessoa para a vida dela, porque a opinião muda. Quando eu cheguei aqui em Orizona, algumas pessoas tinham uma opinião sobre mim. Hoje mudou. E tinha gente que tinha uma opinião positiva sobre mim, hoje tem uma opinião negativa sobre mim. Assim é com você. Assim é com todo mundo. Então, se você pautar a sua vida por aquilo que você está ouvindo, da opinião de A, B ou C, você fica preso. Isso é o quê? Falta de convicção. Isso é guiar pela emoção. E não é assim. Quando eu vou para a palavra, a Bíblia diz que é abençoado aquele que lê. O que é ler, meu irmão? É você conseguir absorver e deixar que essa palavra coordene a sua vida. Deixar que essa força coordene a sua vida, deixar que essa força conduza a sua vida. Então o apóstolo João, ele escreve às 7 igrejas, e a primeira coisa que ele fala, irmãos, é graça esteja convosco. A primeira citação, que depois que ele dá a explicação sobre o que iria acontecer e tal, a primeira coisa que ele lança para a igreja é graça. O que é graça? É você receber aquilo que você não merecia. Aliás, o que nos mantém de pé é a graça de Deus, irmãos. Ninguém de nós teríamos capacidade por nós próprios de romper e de alcançar alguma coisa. É a graça de Deus que nos sustenta, é o amor de Deus que nos faz seguir em frente. No meio apocalipse dos últimos dias, meus irmãos, como iremos enfrentar a tentação? Sozinho nós não damos conta de enfrentar tentação nenhuma, irmãos. Sozinho a gente vai recuar, sozinho a gente cai. Mas a graça de Deus nos dá força para resistir. A graça de Deus nos ajuda a prosseguir. Sem a graça nós desanimamos, irmãos.
Uma pessoa, quando perde o entendimento da graça de Deus, ela se torna legalista. Uma igreja que perde o entendimento da graça, ela quer conduzir o povo no chicote, quer conduzir o povo na opressão, na regra, na religiosidade. Perdeu a graça. O que é graça? Onde cada um entende, a graça de Deus já me libertou do pecado. Não precisa que o pastor toda hora fique me vigiando, me cutucando, me dando chicotada, chamando a minha atenção. Eu cresci. Lembro do apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Irmão, se toda hora alguém tem que te chamar a atenção que você está errando, olha no espelho e veja se você cresceu. Pode que você ainda não cresceu. Se toda hora o seu temperamento está sendo o seu aprisionamento, olha no espelho e fala: poxa vida, eu não cresci ainda. Se você está caindo no mesmo erro que você errava 10 anos atrás, olha no espelho e fala: será que eu cresci ou não cresci? Se você está sendo dominado pela compulsividade, olha no espelho e fala: será que eu não sou o mesmo menino que chorava por conta de um caminhãozinho? Será que eu não sou a mesma menina que chorava por uma bonequinha? Alguma coisa não virou na cabeça ainda. Se você não consegue se desconectar de alguém que você amou e que te abandonou, será que você ainda não amadureceu, que você não precisa ficar preso em ninguém, que você é livre em Cristo Jesus? O Evangelho me leva a virar a chave, irmão. O Evangelho me leva a virar a chave. A graça de Deus me leva a amadurecer, a crescer, desenvolver e romper e fazer a diferença. João, ele escreve: graça esteja convosco. Em seguida, ele vai falar de assuntos aqui terríveis que viriam sobre a igreja, mas ele põe como plataforma: se vocês tiverem a graça, a bênção de Deus, vocês irão vencer. Se tiverem a graça de Deus. Lembra quando Deus fala com o apóstolo Paulo? A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. Até hoje é um mistério. Alguém fala que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade que ele tinha nos olhos. Outros falam que era uma doença que ele tinha na perna. Alguns falam que era ataques malignos constantes que vinham sobre ele, mas o fato é, ele tinha um problema seríssimo que o afetava, e afetava tanto que ele orou 3 vezes para Deus tirar. Deus não tirou. Mas se Deus não tirou, não tem jeito de viver. Tem. A minha graça te basta. Deixa eu te falar uma coisa, realidade bíblica, sem fantasia, sem sítio do pica-pau amarelo, realidade. Meu irmão, não é todo mundo que gosta de ouvir isso. Não estou diminuindo a nossa fé. Tem coisas que vão ser solucionadas. Tem coisas que a gente precisa entender que terão que ser suportadas. Duro de entender isso, não é verdade? Quem não entende isso fica fazendo biquinho, chateado com Deus, em crise. Mas tem coisas que a gente tem que aprender a suportar. Tem pessoa que não vai mudar, viu, irmão? Que isso, pastor? Porque se todo mundo fosse mudar, o apóstolo Paulo não dizia suportando uns aos outros em amor. Tem um parente seu que você vai ter que aprender a suportar aquele abençoado. Suportar. Olhar para ele e falar: ô abençoado, vou ter que suportar você, não tem jeito. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Isso é maturidade. Sabe aquele patrão seu que você está orando para Deus levar ele para longe? Você parou para pensar que Deus está usando o seu patrão difícil, complicado, para mudar alguma coisa em você? Sabe aquele funcionário que você já olhou 3 vezes: vou mandar ele embora amanhã. Já parou para pensar que Deus está usando aquele funcionário para mudar algo em você? Tem coisa, meus irmãos, que quando não muda, é porque Deus quer mudar alguma coisa em nós. Isso é maturidade. 3 vezes eu orei para Deus tirar o espinho da carne, e a resposta de Deus foi: a minha graça, ela te basta. Depois nós iremos continuar citando essas coisas de Apocalipse, mas o que me chama a atenção aqui
é a forma como João, ele aborda a igreja, dizendo: olha, a graça esteja convosco. Quantas coisas que nós entendemos que nós só podemos suportar por meio da graça de Deus. Essa graça que nos faz forte, essa graça que nos dá continuidade. E eu quero terminar, irmãos, dizendo para os irmãos: continue firmes na presença de Deus. Existem mistérios e dificuldades, muita coisa ao longo do Apocalipse, e que são coisas que acontecem e que irão acontecer nos nossos dias. Mas tudo isso nós precisamos simplesmente estarmos firmes na presença de Deus. Eu gostaria de que você entendesse uma coisa importante que nós devemos ter. É uma estrutura emocional para suportar toda a nossa trajetória. Eu disse hoje pela manhã que a nossa guerra, ela é de ideias. É guerra de pensamento, gente. É guerra de sentimentos. Perceba para você ver. A maioria dos seres humanos, nos dias atuais, em plena era de desenvolvimento, a maioria dos problemas que as pessoas elas têm é de ordem emocional. É questão de mente. Tem pessoas que sempre quem está de fora tem uma solução. Eu converso com muitas pessoas. E tem coisas que as pessoas vêm e trazem aquele drama, aquela situação difícil. E a gente olha assim e fala: cara, é só você pegar isso aqui, tirar daqui e colocar aqui. Mas a pessoa não dá conta. Tem gente que não dá conta de simplificar. Já viu aquela pessoa que vai contar uma coisa, ela vai em Portugal, Paris, Londres, para contar uma coisa para você em Arizona. Ela não dá conta de simplificar o assunto. É só ajustar. O ser humano não está conseguindo ajustar o seu próprio sentimento, sua própria mente. Todo esse contexto apocalíptico, meu irmão, nós estamos percebendo que houve uma guerra de pensamento, guerra de sentimento, muita guerra mesmo, muita guerra. As pessoas estão extremamente tensas, extremamente nervosas, extremamente ansiosas, extremamente impacientes, extremamente agitadas, extremamente em crise. São os últimos tempos. Decorrente de quê, meu irmão? Se afastaram da verdade. Porque quando se diz apostataram da verdade, não significa que se desviaram, mas se deixaram guiar pela realidade bíblica e foram guiados pelos seus sentimentos, pensamentos, vontades e desejos. Aí complicou tudo. Complicou tudo. Quando nós voltamos a esse caminho, meus irmãos, nós temos facilidade de caminhar em amor, em paz, em gratidão na presença de Deus. Mantenha o seu coração firme, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias apocalípticos, mas estruture a sua fé em Deus por meio da palavra de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé.